O título da pregação nesta noite é Diga Não ao Pecado. Amém? Eu não sei se o post está aqui, mas depois as meninas vão colocar. O post ele tem uma mão assim dizendo assim, ó, diga não ao pecado. Será que você pode olhar para alguém que está do teu lado, levantar uma mãozão e dizer assim, diga não ao pecado? Amém? Faz assim para ele, diga assim, diga não ao pecado. Amada igreja, nós amamos palavras que vão nos colocar para cima, palavras que vão nos encorajar, palavras que vão nos animar, palavras que vão nos avivar, e tudo isso é importante e é necessário. Palavras que diz que você é vencedor, que Deus é contigo, glória a Deus por isso, isso é importante e é necessário, mas existem muitas vezes que Deus vai me chamar, que Deus vai te chamar para dizer assim, senta aqui filho, o Pai quer falar contigo, só quem está me entendendo diz amém. E eu creio que a palavra que Deus Ele me deu nessa noite é como se fosse dessa forma. O nosso Deus pegando eu e você e dizendo, senta aqui filho, o Pai precisa falar algo importante para ti. Quem está me entendendo dá um glória a Deus essa noite. A palavra nesta noite, ela pode não ser esse tema, pode não ser muito atraente para alguns, mas eu quero dizer para todos aqueles que aqui estão, que é muito importante para todos nós. Amém? Olha para quem está do lado, levanta o mãozão e diga assim, diga não ao pecado. Glória a Deus. Então, amada igreja, muitas são as vezes que nós falamos sobre o pecado e dizemos muitas vezes sobre o pecado, mas afinal, o que é pecado? O que a Bíblia diz que é pecado? O que a Bíblia classifica como pecado? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quando começamos a examinar as Escrituras, nós entendemos que pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Tudo aquilo que transgride a palavra de Deus é pecado. Sendo assim, eu aprendo também, através da palavra de Deus, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, que vai dizer assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, este peca. Através dessa introdução, eu quero te dizer que não apenas fazer o que desagrada a Deus é pecado, mas não fazer o que agrada a Deus, sabendo fazer, também é pecado. Quem está me entendendo diz amém nessa noite. Então é isso que é pecado, é tudo aquilo que transgride a lei, a vontade e a palavra de Deus. E eu precisei voltar aos livros e dar uma examinada nos livros de teologia. Lembrei-me muito do pastor Jair, que deu teologia para mim e para a pastora Viviane. E eu me lembrei de uma das matérias da teologia, que é amartiologia. Alguns falam amartiologia, outros falam hamartiologia. Essa palavra hamartia ou hamartia é a palavra usada no grego para erro, para transgressão, para pecado, para errar o alvo. Pecado nada mais é do que errar o alvo. Amém? A hamartia, ela quer dizer errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Quem está me entendendo diz amém. E tendo esse conceito de errar o alvo, nós precisamos entender qual é o nosso alvo. O nosso alvo é adorar a Deus. O nosso alvo é obedecer a Deus. Amém? Amém? Esse é o nosso alvo. Nós fomos feitos para obedecermos a Deus, para honrarmos a Deus, para adorarmos a Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí nessa noite. Eu quero dizer que é para isso que eu fui criado, para isso que você foi criado. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, Deus colocou eles lá no jardim do Éden. E Deus disse para eles sobre tudo o que eles poderiam fazer. Cuidar, lavrar a terra, multiplicar-se sobre a terra. Amém? Dar nomes aos animais. Mas chegou uma determinada árvore, um determinado fruto que Deus disse para eles, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse vocês não podem comer. Porque quando vocês comerem, vocês vão morrer. Quem está me entendendo diz amém. Deus deu uma ordem expressa para eles. E Adão e sua esposa Eva transgridem a ordem, a lei, a vontade de Deus e comem do fruto. Ali entra o pecado, a história do pecado na humanidade. Só quem está entendendo diz amém. E eu quero dizer para vocês que tudo isso acontece porque o homem ele é tentado a desobedecer a Deus constantemente. Tem homem de Deus aqui? Tem mulher de Deus aqui? Dá um glória a Deus aí, diga amém. Diga glória a Deus. Eu quero dizer para todos vocês que aqui estão, homens e mulher de Deus, que a luta contra o pecado
ela precisa ser constante na minha vida e na tua vida. Nós não podemos banalizar o pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado, dizer não para o pecado, dizer: Deus, me ajuda a não pecar, me guarda, me livra do mal, Senhor. Eu não quero transgredir a tua lei. Só quem está entendendo diz amém. Nós não podemos banalizar o pecado, não podemos nos entregar ao pecado. Só quem está entendendo dá um glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que nós estamos hoje no século 21, dá um glória a Deus aí. Nós estamos no ano de 2020, diga aleluia. Eu quero dizer que muitos movimentos já vieram, muitas ondas já vieram, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, o apostolicismo, igrejas em células. Eu quero dizer que vários movimentos já vieram e glória a Deus por isso. Mas independente do movimento, eu quero dizer que pecado ainda é pecado. Pecado ainda é transgredir a lei e a vontade de Deus. Isso é imutável, e como homens e mulheres de Deus que somos, esta luta contra o pecado é uma luta legítima. Eu venho te dizer nessa noite: não se entregue ao pecado e diga não ao pecado. Será que você pode olhar para alguém, levantar a mão e dizer assim: diga não ao pecado? Eu te convido a abrir tua Bíblia no livro de Romanos, Romanos capítulo 7. Conforme você vai achando, você vai dizendo amém, por favor. Livro de Romanos, no capítulo 7. A maior luta do homem de Deus, a maior luta da mulher de Deus precisa ser a luta contra o pecado. Constantemente o pecado ele nos assedia, constantemente o pecado ele nos rodeia. Todos nós somos sujeitos. No livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisa boa, pois o querer está presente em mim, mas o executar o bem eu não encontro. Um parênteses. Amada igreja, quem está dizendo essas palavras é o grande homem de Deus. Quem está dizendo essas palavras é o grande apóstolo Paulo, reformador da igreja. Veio para trazer um avivamento em meio às igrejas espalhadas pela Europa, pela Ásia. Um homem que virou o mundo de pernas para o ar pregando o evangelho. Homem de dores, homem que entregou a sua vida por amor ao evangelho. Homem que foi preso, foi açoitado por amor ao evangelho. Homem que gastou os seus dias por amor ao evangelho. Quem está dizendo essas palavras é o grande homem de Deus. E esse grande homem de Deus também tinha essa luta interna, assim como eu e você temos. E o apóstolo Paulo ele vai dizer assim no versículo 19: porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí nessa noite. O apóstolo Paulo estava dizendo que o pecado ainda habitava nele, no seu corpo natural. Todos nós, enquanto vivermos aqui nessa terra, nós vamos lutar contra o pecado. Quem está me entendendo diz amém. Então essa pregação ela é atemporal, é para o dia de hoje e é para o nosso futuro. Diga não ao pecado. Essa pregação é para do menor ao maior que está aqui nessa noite. Só quem concorda comigo diz amém. Diga não ao pecado. A Bíblia traz várias listas de pecados. E dentre esses pecados tem uma lista que eu queria ler com vocês, que está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6. Por gentileza, abra lá, você está em Romanos, é o próximo livro. 1 Coríntios, capítulo 6. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Do versículo 9 em diante. O mesmo apóstolo Paulo, falando agora, instruindo a igreja de Corinto, ele vai dizer para aquele povo, vai dizer para aquela igreja, ele diz assim no versículo 9: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Eu quero dizer para todos vocês que estão aqui nesta noite, na galeria, aqui embaixo, todos vocês, eu quero dizer para vocês que
Eu só estou aqui e tenho plena certeza que no fundo vocês também só estão aqui porque vocês esperam ir para o reino de Deus por toda a eternidade. Amém? Só estamos aqui porque ansiamos, esperamos, queremos ir para o céu e viver uma eternidade com Deus, adorando a Deus, na presença de Deus. Só estamos aqui porque buscamos o reino de Deus, senão não vale a pena vir aqui, igreja. Se nós esperarmos de Deus somente nessa terra, a Bíblia diz que somos os mais hipócritas dos homens. E tem pessoas que só esperam de Deus aqui nesse mundo. E Deus, eu quero um carro novo, Deus, eu quero uma casa nova, Deus, eu quero um emprego melhor, Deus, eu quero uma família, enfim, eu não sei. Deus, eu quero tudo aqui nessa vida. Escuta o que eu estou te dizendo nessa noite, meu irmão. Deus tem algo muito melhor para mim e para você por toda a eternidade. Não espere de Deus somente nessa terra. Viva nessa terra de forma a alcançar o reino de Deus. Eu ministro nesta noite, como eu dizia, sobre mim pesa uma responsabilidade, porque eu prego nessa noite para almas eternas. Estão aqui diante de mim ouvintes que são almas eternas. Ou passaremos uma eternidade ao lado de Deus, adorando, glorificando a Deus na Nova Jerusalém. Ou passaremos uma eternidade afastados de Deus, queimando e ardendo no fogo do lago de enxofre. Eu ministro nesta noite para almas eternas. Essa pregação ela é muito importante. Diga não ao pecado. Ou nós iremos para o céu, ou iremos para o inferno. Jesus falou muito mais do inferno do que do céu, porque Ele não quer que eu e você vamos para lá. Eu falo a seriedade, a verdade do Evangelho nessa noite. Só quem concorda comigo dá um glória a Deus. E o apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Corinto, ele disse assim para eles: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino dos céus? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Seja justo nas suas ações, meus irmãos. Os injustos não herdarão o reino dos céus. Quem aqui quer herdar o reino dos céus diz amém. Versículo 9 diz assim, Paulo dizendo: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E ele diz assim: não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo com os do sexo masculino. Aqui Paulo está trazendo uma lista de pecados de pessoas que não herdarão o reino dos céus. E ele fala que os injustos não herdarão, os fornicadores. Fornicação é sexo fora do casamento, irmão. O adultério, prostituição, porneia, todo tipo de sexualidade é pecado diante de Deus quando não feito dentro do casamento. E a Bíblia é clara, explícita: os tais que assim praticam não herdarão o reino dos céus. Só quem está entendendo dá uma glória a Deus. Dentre várias outras pecados que fala nessa lista, nem os adúlteros, efeminados. Em outras Bíblias vai dizer os sodomitas. Aqui está falando de uma classe dos homossexuais. E o pastor que está ministrando para vocês aqui nesta noite é alguém que honra e que ama os homossexuais. Nós não temos nada contra a pessoa homossexual. Nós temos contra a prática dessa pessoa. Nós amamos, convidamos eles para vir aqui na igreja. Nessa quinta-feira ainda tivemos a oportunidade de entregar alimento para os moradores de rua. E um homossexual que nós já vínhamos entregando, Samara e Bruno estão aqui, pastora Viviane, nós já vínhamos entregando para eles muitas vezes. Ele abriu o coração para nós. Ele abriu o coração, ele disse: eu sou homossexual. Ele falou: eu sou gay. Essa foi a palavra que ele usou. E ele disse: eu quero mudar, eu quero ser liberto. Chegou e abriu o coração para nós, porque nós damos essa liberdade. Nós queremos ajudar essas pessoas, nós amamos essas pessoas, entendemos que Jesus ama essas pessoas. Só quem está me entendendo dá uma glória a Deus. Se você conhece alguém, se você tem um amigo nessa condição, traga ele aqui para a igreja, traga ele para adorar a Deus aqui junto conosco, traga ele para ser liberto. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo isso em amor. Só quem está me entendendo dá uma glória a Deus. E aqui fala uma lista de pessoas idólatras. Eu quero dizer que idolatria não é apenas a outros deuses.
Tem pessoas que dizem, eu não sou idólatra, afinal eu sou cristão, eu vou na igreja evangélica. Mas eu quero dizer, amado irmão, amada irmã, que existem muitos outros tipos de idolatria. Existem homens que idolatram suas esposas, existem esposas que idolatram seus maridos, existem pessoas que idolatram o seu trabalho, existem pessoas que idolatram o dinheiro. Existem vários tipos de idolatria. Existe idolatria, jogadores de futebol, enfim, de diversas áreas existe idolatria. Eu quero dizer para você nesta noite, não diga mais eu adoro isso, eu adoro aquilo. Lá em casa nós temos um ensinamento lá em casa, porque é natural na sociedade onde vivemos, as pessoas dizem, eu adoro, eu adoro açaí, eu adoro churrasco, eu adoro. Lá em casa a gente ensinou as crianças assim, não, meu filho, você não adora, você gosta muito. Não tem nenhum problema de você gostar muito de algo, mas tem problema de você adorar algo que não seja Deus. Só quem está me entendendo diz amém. Idolatria é adorar algo que não é Deus. E aqui Paulo traz uma série de pecados em uma lista. Vai dizer no versículo 10, nem os ladrões. Amados irmãos, tem gente que acha natural, normal, roubar uma caneta do trabalho. Ou às vezes sobra um material, eu não sei com que você trabalha, às vezes sobra um material, bota na bolsa, traz para casa. O nome disso é roubo, o nome disso é furto. E a Bíblia diz que os roubadores, os ladrões não herdarão o reino dos céus. Amado irmão, fica só com aquilo que é teu, fica só com aquilo que Deus te deu, e a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Às vezes você acha que não é nada levar uma caneta do trabalho. Pastor, uma caneta não é nada, o meu patrão ele é milionário. É dele, irmão. Nós não somos ladrões, quem está me entendendo diz amém. Quem rouba uma caneta, rouba um caminhão. Quem rouba 10 centavos, rouba 10 milhões. O que não é teu, irmão, devolve. Se alguém te der o troco errado, se você olhou que o troco está errado, espera aí, está errado, isso aqui não é meu, isso aqui é teu. Não roube, quem está me entendendo diz amém. Na continuação vai dizer assim, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Aqui fala sobre bêbados, mas esse bêbados também engloba todo tipo de drogadição, de entorpecentes. É sobre isso que a Bíblia está falando. Os bêbados, aqueles que bebem, tem gente que bebe e acha que não tem nenhum problema. Tem gente que dá uma cheirada e acha que não tem nenhum problema. Acende um pouquinho da maconha e acha que não tem nenhum problema. Tem sim, meu irmão. O teu corpo é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz, aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Os difamadores. Eu tenho aprendido algo com meu irmão, o Júnior, que está aqui tocando. E ele disse assim para mim, mano, Deus tem falado comigo e eu nunca mais vou difamar ninguém, nunca mais vou falar mal de ninguém. Se eu não puder falar bem, mal é que eu não vou falar. E eu tenho aprendido isso com meu irmão. E aí, estudando essa palavra, entrando para dentro, Deus diz assim, que os difamadores, eles não herdarão o reino dos céus. Às vezes se reúne 2, 3 para malhar um irmão. Às vezes se reúne 2, 3 para malhar um líder da igreja. Às vezes se reúne 2, 3 para malhar o pastor. Ih, tu viu lá o que o pastor fez, o que o pastor falou, tal, difama, né? Olha ali, eu acho que não é assim. Irmão, para com isso. Você não precisa disso. Só quem está me entendendo dá uma glória a Deus. Se não for para você abençoar, se não for para você orar pela pessoa, nem fala. Quem está entendendo dá uma glória a Deus. Lá no final nós vamos entender isso. Os difamadores não herdarão o reino dos céus. Quem aqui quer herdar o reino do céu, dá uma glória a Deus bem alta. Eu quero te convidar, agora eu falei algumas listas, uma das listas que existem na Bíblia sobre vários pecados, existem várias listas. Eu falei apenas uma porque eu quero falar de outras situações ainda. Nessa noite eu quero falar sobre as consequências do pecado. Tem gente que vai pecando e acha que não tem problema, acha que não dá nada, mas eu quero te dizer nessa noite que todo o pecado tem perdão. Glória a Deus por isso, amém? Amém? Exceto o pecado contra o Espírito Santo, que é um outro tema que nós temos que estudar. Mas a Bíblia diz que todo pecado, que o nosso Deus é Deus que perdoa pecados. Mas eu também quero te dizer nessa noite que Deus, apesar de perdoar pecados, todos os pecados que cometemos têm consequências. Só quem está me entendendo diz amém nessa noite. Embora Deus perdoe os pecados, todos os pecados trazem consequências para nós e para a nossa família. Você está entendendo o que eu estou te dizendo nessa noite?
Então não fica pecando deliberadamente. Não entre pelo caminho da iniquidade. Iniquidade é o pecado que você sabe que é pecado e você continua praticando. Eu quero falar nessa noite agora sobre as consequências do pecado. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, falando agora sobre as consequências do pecado. A principal consequência do pecado é a separação do homem a Deus. Amém? No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Você pode dar uma glória a Deus? A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Na continuação do versículo 1 vai dizer assim: e nem os seus ouvidos obstruídos para que não possa ouvir. Aqui está dizendo que a mão de Deus é para nos salvar, os ouvidos de Deus é para nos ouvir, para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa petição. Porém, todavia, entretanto, o versículo 2 vai dizer assim: contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós, assim ele não ouvirá. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Só quem está entendendo diz amém. É por isso que há uma dificuldade para aquelas pessoas que vivem na prática do pecado virem para a igreja, ficarem 1 hora, 2 horas sentados aí ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus. Porque são pessoas que estão separadas de Deus por conta do pecado. Quem está entendendo diz amém. Quando pecamos existe um distanciamento entre o homem e Deus. Nos afastamos de Deus. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, que quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais longe do pecado nós estamos. Amém? Amém? Quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe do pecado você vai estar, irmão. Agora, por outro lado, quanto mais no pecado você estiver, mais longe de Deus você vai estar. Então a primeira consequência do pecado é trazer um afastamento entre nós e Deus. A segunda consequência do pecado que eu queria que você analisasse junto comigo, está lá no livro de João, no capítulo 8. João, capítulo 8, eu estou falando de algumas das consequências do pecado. João 8. Até nós gostamos muito de falar João 8,32, nessa noite eu ainda recitei João 8,32. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela nos liberta do pecado. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? E a palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, versículo 34. Olha o que Jesus vai dizer, João 8,34. E respondeu-lhes Jesus: na verdade, eu vos digo, que aquele que comete pecado é servo do pecado, ou é escravo do pecado. A segunda consequência do pecado é a escravidão, meus irmãos. Quando você peca, você se torna escravo do pecado. Quando você mente, você é escravo daquela mentira. Porque para sustentar aquela mentira, você vai ter que contar outra. E daqui a pouco você vai ter que contar outra para sustentar aquela e outra. Você se torna escravo da mentira. Quando você rouba, você se torna escravo do furto. Quando você peca, enfim, você é escravo do pecado. Quem disse isso não sou eu, quem diz isso é o nosso amado Jesus. E quando Jesus diz assim, em verdade, observe que algumas vezes na Bíblia Jesus vai falar assim, em verdade, amém? Por que Jesus faz essa repetição? Porque é uma repetição enfática. Jesus está enfatizando, Jesus está pedindo a tua atenção, Jesus está dizendo, preste atenção no que eu vou dizer. E Jesus dizendo isso, ele disse assim, preste atenção no que eu vou dizer. Quem comete pecado é escravo do pecado. A primeira consequência é o afastamento de Deus. A segunda é a escravidão. O pecado, ele escraviza.
Ah não, mas eu só vou usar droga no final de semana, só vou beber no final de semana. E você fica escravo todo final de semana. Ah não, mas é só um gole, daqui a pouco você está no segundo gole. Ah não, é só final de semana, daqui a pouco é no final de semana e no meio da semana. É assim ou não é? É assim ou não é? O adultério também é a mesma coisa, é só uma fugida. É só uma, ela não vai saber, a esposa não vai saber, o esposo não vai saber, ninguém vai saber, é só uma. Daqui a pouco é a segunda, daqui a pouco é a terceira, e quando descobre tem uma série de adultérios. Porque quando pecamos, nos tornamos escravos do pecado. Qual é o título da pregação nessa noite? Diga não ao pecado. Só quem está entendendo, dá um glória a Deus aí nessa noite. Mais uma vez eu repito, pode ser que aos olhos de muitos não seja atraente essa ministração. Mas embora ela não seja atraente, ela é oportuna. Ela é atemporal. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Foi Deus que te trouxe aqui nessa noite. Você não veio por força ou por violência do homem. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele queria ministrar o teu coração. E se essa palavra tem chegado aos teus ouvidos, valorize essa palavra. Só quem está entendendo, dá um glória a Deus. Eu estou falando aqui nessa noite sobre consequências do pecado. A primeira consequência é o afastamento de Deus. A segunda consequência do pecado é que o pecado ele escraviza o homem. Você se torna refém desse pecado. A terceira que eu quero citar nesta noite é a morte espiritual. Quantos aqui conhecem a parábola do filho pródigo? Registrado lá no livro de Lucas, no capítulo 15. Amém? Já ministramos aqui na igreja, muitos irmãos conhecem a parábola do filho pródigo. Lucas 15, do versículo 24 até o 32, vai contar aquela parábola, a história do filho pródigo. A parábola, ela é uma verdade eterna. Jesus falava por parábolas para que as pessoas pudessem entender, mas Ele queria trazer um sentido de algo que era real, de algo que era verdadeiro. E quando está contando a parábola do filho pródigo, vai dizer que o filho mais novo, ele chega diante do pai e pede a herança para o pai, me dá minha herança. Isso não era comum, amém? Ele transgride a lei, ele diz, me dá aqui, desobedeceu, pecou. Me dá o que é meu, que eu vou viver do meu jeito. E a Bíblia diz que ele pega aquele dinheiro e ele sai a viver dissolutamente. Em algumas traduções diz que ele gasta o seu dinheiro, ele é o esbanjador. Ele gasta o seu dinheiro dissolutamente com meretrizes. Ele esbanja, ele rasga, ele toca para cima, porque o pecado escraviza. E a Bíblia diz que quando esse jovem ele cai em si, ele se lembra do seu pai, da casa do seu pai, e ele diz, eu estou aqui passando necessidade, querendo comer das bolotas, da comida dos porcos, e eu tenho um pai que é generoso, eu quero voltar para a casa do pai. Quando ele cai em si e resolve voltar para casa, quando ele se arrepende do seu pecado, e resolve voltar para casa, a Bíblia diz que o pai, quando chama os seus servos, ele manda fazer uma festa, e ele diz assim, façamos uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Consequência do pecado, a morte espiritual. Aquele jovem não estava morto fisicamente, mas espiritual ele estava morto. Existem pessoas que por tanto pecar, ficam mortos espirituais. O que é morto espiritual? É alguém que não sente mais nada da parte de Deus. É alguém que chega num culto onde a presença ela está maravilhosa, onde tem pessoas se alegrando, onde tem pessoas chorando, onde tem pessoas voando na presença de Deus, e aquele cara não consegue sentir nada. O nome disso é morte espiritual por conta do pecado, consequência do pecado. E é nítido isso, igreja. É nítido, para quem está ministrando aqui em cima é nítido. Tem vezes que nós estamos ministrando, tem gente que está assim, ó, nem aí para as coisas de Deus, irmão. É impossível estarmos na presença de Deus e não sentirmos a presença de Deus. Essa insensibilidade às coisas de Deus é a morte espiritual, frieza espiritual com relação às coisas de Deus. Tudo que eu mais quero, amada igreja, é sentir a presença de Deus em todo tempo, em todo momento, constantemente. Se eu tiver que rir, eu vou rir. Se eu tiver que pular, eu vou pular. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. E eu não estou nem aí, porque eu quero sentir a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Esteja vivo para as coisas de Deus. E observe que essas pessoas que estão mortas espiritualmente, consequência do pecado, você convida ele para vir na igreja, é uma luta. Porque hoje tem jogo.
Porque hoje tem que fazer uma visita. Porque hoje tem que fazer alguma coisa. É uma luta para levar esse camarada na igreja que está morto espiritualmente. É ou não é? Mas se você disser para ele, vamos bater uma bola, o cara já se arruma e já está aquecendo já, né? Sim ou não? Se você disser para ele, vamos fazer qualquer outra coisa que fala sobre a nossa carne, sobre a nossa vontade humana, essa pessoa está viva da Silva. O nome disso é morte espiritual por conta do pecado. O pai disse, esse meu filho estava morto e reviveu. Quando ele se arrependeu, ele revive. Você pode dar um glória a Deus essa noite? O pecado, ele traz a morte espiritual, consequência do pecado. Se você não tem prazer mais de estar na casa, prazer de sentir a presença, irmão, isso é consequência do pecado. O que você precisa fazer nessa noite? Diga não ao pecado. Se você quiser estar vivo na presença de Deus, lute contra o pecado. Não te entrega para o pecado. Essa palavra é oportuna. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Por fim, eu falei sobre uma morte espiritual. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6. Falando ainda das consequências do pecado. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Eu falei da morte espiritual. Agora eu quero falar da morte eterna. O pecado também causa morte eterna. Não apenas o corpo físico. Não apenas espiritualmente morto. Mas espiritualmente e eternamente. Escute o que vai dizer no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, quando Paulo está falando da vida eterna, ele está fazendo uma comparação entre a vida eterna, uma eternidade com Deus, e a morte. Só que essa morte agora aqui não é uma morte espiritual, quando o indivíduo está vivo, mas está morto espiritualmente. Não, aqui está falando da morte física, quando você morreu, acabou. A morte eterna. E ele está dizendo que o salário do pecado é essa morte. O salário do pecado é a morte eterna. A paga do pecado, de pecar, da iniquidade, de ficar pecando, viver pecando, é a morte eterna. Afastamento eterno de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo. Uma eternidade afastado de Deus, sofrendo no lago de fogo e enxofre. E a palavra vai trazer um paralelo entre isso. A morte eterna, inferno, e a vida eterna. Uma eternidade adorando a Deus. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Você é eterno. E você escolhe para onde você vai ficar por toda a eternidade. E é por isso que Jesus disse assim: senta aqui, filho, hoje. Senta e escuta, senta aqui hoje. Eu tenho algo muito importante para te falar. Só quem está entendendo, dá uma glória a Deus nessa noite. Eu falei nessa noite a respeito do pecado, a respeito das consequências do pecado, e agora eu quero que você dê uma respirada. Diga assim: glória a Deus. Agora eu quero falar de Jesus. Amém? Jesus, ele vem para nos dar a redenção do pecado. Com Jesus você consegue vencer o pecado. Com Jesus você consegue dizer não para o pecado. Só quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Nós estamos no 6, volta um capítulo. Romanos, capítulo 5. Jesus veio para te dar redenção. Existe a doutrina da redenção na teologia. Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir. Significa libertação, reabilitação, reparo, salvação, ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder do alheio, de tirar do cativeiro. Jesus veio para isso, para nos trazer redenção. Quem concorda comigo diz amém. Livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Faz um parênteses aí, eu quero te trazer uma explicação. O que está dizendo na parte A desse versículo? Assim como pela transgressão de um, aqui está falando da transgressão de Adão. Lembre-se que pecado é transgressão, quem está me entendendo diz amém. Aqui está dizendo que pelo pecado de Adão, todos foram feitos pecadores. Você entendeu? A humanidade foi feita pecadores, porque somos descendência de Adão.
Mas a Bíblia também vai dizer na continuação desse versículo algo poderoso. Assim também, pela justiça de um, vem o dom gratuito de Deus sobre todos os homens para justificação da vida. Diga glória a Deus. Agora aqui está falando de Jesus Cristo. Se por Adão o pecado tomou conta de toda a humanidade, por meio de Jesus, todos nós somos justificados em Jesus. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Nós somos redimidos por Jesus. Versículo 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, de Jesus, muitos serão feitos justos. Além disso veio a lei, para que a transgressão abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga glória a Deus. Quando aceitamos Jesus, quando reconhecemos Jesus, quando reconhecemos a obra de Jesus, nós somos redimidos dos nossos pecados, justificados. Diga glória a Deus. Amém, amada igreja? Eu quero te dizer nesta noite que a obra de Jesus, ela foi reconhecida através da vida de João Batista. Quando João Batista estava dando testemunho de Jesus, estava falando do Messias, falando de Jesus, ele vai dizer assim: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está registrado no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está entendendo diz amém. Através de Jesus, através do sangue de Jesus, da obra de Jesus, nós somos limpos e lavados pelo sangue de Jesus. Quando cremos, quando vivemos de acordo. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus essa noite. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 6, por gentileza. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Muitos, eu vou repetir, muitos têm usado a expressão: mas eu peco porque a gente vive no tempo da graça. E a graça, ela me dá a liberdade para pecar. Muitas pessoas têm dito isso nos dias de hoje. Eu quero te dizer nessa noite que isso não é de hoje. No tempo do apóstolo Paulo, eles já falavam sobre isso. E eu quero te ensinar nessa noite que a graça não te dá autoridade para pecar, muito pelo contrário. A graça é o poder capacitador de Deus para você não pecar. Amém? Graça é o poder capacitador para não pecar. Amém? A palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo instruindo, ensinando a igreja de Roma, ele vai dizer assim, ele faz uma pergunta. O que diremos então? É uma pergunta. Romanos 6:1. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Tem gente que por conta da graça acha que deve ficar no pecado, permanecer no pecado. Escuta o que eu estou dizendo nessa noite, diga não ao pecado. Foi isso que o apóstolo Paulo perguntou para eles. Será que nós vamos ficar no pecado, vamos permanecer no pecado? Olha a resposta do apóstolo Paulo no versículo 2. De forma alguma. Pastor, por que tu está gritando? Porque tem um ponto de exclamação ali. De forma alguma. A igreja de Roma perguntou, tá, então nós vamos viver, permanecer no pecado. E Paulo disse, de forma alguma. Irmão, você não pode permanecer no pecado. Nós não podemos viver e permanecer no pecado, na iniquidade, viver pecando. Paulo disse, de forma alguma. Na continuação do versículo 2, ele diz assim, como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Como que nós que estamos mortos para o pecado vamos viver no pecado? Quem aqui é batizado, levanta a mão bem alto, batizado nas águas, dá um glória a Deus aí, amém? Amados irmãos, precisamos entender o que simboliza o batismo, irmãos. O batismo simboliza que essa pessoa tem uma simbologia no batismo. Essa pessoa, quando ela desce as águas, ela está dizendo, eu morri para esse mundo. Quem está me entendendo diz amém. Eu morro para a minha velha natureza, eu morro. E quando essa pessoa sobe de novo, Jesus está dizendo assim, eu tenho uma novidade de vida para você. Eu tenho algo novo para você, eu tenho uma novidade de vida. As coisas velhas já passaram, o pecado foi tudo lá para trás. Está debaixo da água, está enterrado, eu tenho algo novo para você. Quem está entendendo diz amém. Quando você desce as águas, essa é a simbologia.
E na continuação aqui no versículo 3 vai dizer assim: não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Através do batismo, irmão, você tem uma novidade de vida. A pessoa só pode se batizar se arrependeu dos seus pecados, irmãos. Sabe qual é o nosso problema? É que tem gente que está assim, ó, agarrado no passado, preso ao passado. Quem está preso ao passado não consegue viver, não consegue romper uma novidade de vida, irmão. Larga o passado, larga o pecado. Tem gente que tem prazer de pegar um microfone ou de estar diante das pessoas e dizer: ah, porque eu era assim, porque eu era assado, porque eu cheirava uma carreira, porque eu fui preso, porque eu batia, porque eu era violento, porque eu era bonita, porque eu tinha namorada, porque... Que isso, cara? Esquece o teu passado. Viva a novidade de vida que Deus tem para você. Tem gente que não consegue viver essa novidade de vida porque está apegado ao passado. Deus tem algo novo, lindo e maravilhoso. Só quem está me entendendo dá um glória a Deus. Tem gente que fica vivendo no passado, irmão. O passado é passado, que sirva de bagagem, de trampolim para você avançar para tudo aquilo que Deus tem para você. Você me vê assumindo aqui a tribuna, assumindo o púlpito, mas pregando o evangelho. Pouco eu falo do meu passado, e eu era todo errado, desgraçado, igreja. Tem gente que às vezes vem, quando descobre o meu passado, vem falar comigo: pastor, eu digo: é o passado. Pastor, eu digo: é o passado. Eu vivo a novidade do que Deus tem para mim, irmão. O meu passado não me condena, porque Deus tem algo novo para mim. O teu passado não pode te condenar, porque Deus tem uma novidade de vida para você, irmão. Abandona o passado, abandona o pecado. Tem gente que fica preocupado, lembrando, relembrando, trazendo a memória. Eu quero que você traga à memória tudo aquilo que te dá esperança. Amém, aleluia. Lamentações de Jeremias capítulo 3 vai dizer isso. Traga à memória tudo aquilo que te dá esperança. Jesus tem uma novidade de vida para você. Olha para quem está do lado, diga para ele: Jesus tem uma novidade de vida para você. Diga para ele: diga não ao pecado. Porque somos, versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Diga glória a Deus. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Versículo 10. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça para Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha para quem está do lado, diga assim: o pecado não tem domínio sobre nós. Diga não ao pecado, igreja. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado na minha vida e na tua vida é como pássaros que voam sobre a nossa cabeça. Nós não podemos impedir que esses pássaros voem sobre a nossa cabeça. Pensamentos vão ir, pensamentos vão vir, vontades, desejos, todos nós temos. O pastor que está pregando aqui tem vontade, tem desejo pecaminoso. Mas nós precisamos dizer: Deus, não permita que esses pensamentos se assentem na minha cabeça. Eles podem passar pela minha cabeça, mas não podem se assentar. O pássaro pode voar sobre a sua cabeça, mas não pode fazer ninho na tua cabeça. O pecado é assim, meu irmão.
Quando você pensar no pecado, diga a Deus, tira da minha cabeça, tira da minha memória, limpa a minha mente, Senhor. Quem está me entendendo diz amém. Quando esse desejo de pecar vier, ora, diga a Deus, tira isso da minha vida. Jesus não quer que a gente peque, irmãos. Jesus não quer que eu peque, Jesus não quer que você peque. A palavra do Senhor, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, Ele vai dizer assim, livra-nos da tentação, livra-nos do mal. Irmão, ora, dizendo, Deus me tira da tentação, Senhor. Livra-me do mal, não permita. Deus conhece a minha limitação, Deus conhece a tua limitação, meu irmão. Ore e diga a Deus, me tira da tentação, me livra do mal. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Mas nós não oramos como Jesus nos ensinou, aí nós oramos quando já caímos, né? Nós precisamos orar para não cair. Quem está me entendendo diz amém. Você pode dar uma glória a Deus essa noite? Vamos se encaminhar para o final agora, amém? Abre lá no livro de Efésios, capítulo 4. Esse é o último texto que a gente vai ler nessa noite. Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 17 em diante. Eu amo a história do apóstolo Paulo. Um grande homem de Deus. Entregou a sua vida por amor ao Evangelho. E ele, em determinados momentos, ele traz alguns versículos, algumas palavras, pensamentos do apóstolo Paulo que nos fazem refletir, nos fazem pensar. E ele vai dizer que a graça do Senhor o bastava. O Senhor diz para ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nós somos fracos diante de Deus, mas o nosso Deus é forte e poderoso. Dependa dele, quem está entendendo dá uma glória a Deus. E o apóstolo Paulo falou muito sobre santidade, sobre santificação. Eu venho te dizer nessa noite, vive em santidade. Escolha a santidade como estilo de vida. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Eu quero te dizer nessa noite que o apóstolo Paulo, ele entendeu que a carreira que ele tinha proposta, né? A sua vida estava chegando ao fim. E ele sabia que ele iria receber a coroa imarcessível da glória. Ele tinha certeza para onde ele iria. O homem de Deus tem que ter certeza para onde vai. A mulher de Deus tem que ter certeza. Não, eu corri nessa vida, eu andei nessa vida de forma digna, adorando, glorificando a Deus, crendo na sua obra. Eu creio que eu vou para o céu. O apóstolo Paulo sabia que o seu tempo aqui na terra estava findando e que ele iria para o céu. Mas o apóstolo Paulo tinha uma preocupação. Qual era a preocupação do apóstolo Paulo? Ele sabia que ele estaria numa condição muito melhor do que a dos seres viventes que aqui ficariam. Mas a preocupação do apóstolo Paulo fez com que ele escrevesse cartas às igrejas. Quem está me entendendo diz amém. Para instruir as igrejas, para fortalecer as igrejas, para fazer com que as igrejas não parassem, mas que as igrejas avançassem. Você pode dar uma glória a Deus essa noite? E ele escreveu para homens também, seus discípulos, Tito, Timóteo, enfim. Ele escreveu cartas para encorajar os homens e as mulheres de Deus a dizerem não para o pecado e a glorificarem a Deus. Essa ministração nesta noite é para dizer não para o pecado, para que nós possamos viver uma vida de forma digna, que glorifique a Deus. Você foi chamado por Deus. Quem crê que foi chamado? O apóstolo Paulo vai dizer assim, andeis de modo digno da vocação com que fosse chamados. Para finalizar, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante, a palavra do Senhor vai dizer assim, e portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Aqui quando está falando dos outros gentios, é porque lá em Éfeso o apóstolo Paulo tinha pregado de forma a que os gentios se convertessem ao Evangelho. Alguns gentios se converteram ao Evangelho, mas gentio, quem é o gentio? É aquele que não era convertido, aquele que não conhecia, que não reconhecia Jesus como único e suficiente Salvador. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês não podem andar como esses outros gentios que não conhecem Jesus. Na vaidade da sua mente, andando pela sua cabeça. Cristão, meu irmão, eu não posso andar pela minha cabeça, você não pode andar pela sua cabeça, nós temos que andar pela palavra de Deus. A Bíblia vai dizer assim no versículo 18, com o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus. Lembra que eu falei que o pecado traz separação? A consequência é esta, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. O pecado traz cegueira espiritual. Paulo disse assim, vocês não podem andar como eles andam. Versículo
19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia, ao pecado, para cometerem toda impureza com ganância. Versículo 20, Paulo diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e por ele fostes ensinado, como a verdade está em Jesus, que concernente ao procedimento anterior vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo a cobiça do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. O apóstolo Paulo está dizendo: não andem como andam os gentios, se revistam de um novo homem, vivam a novidade de vida que Deus tem para vocês. Olha para quem está do lado, diga assim para ele: viva a novidade de vida que Deus tem para você. Vive em santidade. E o apóstolo Paulo vai continuar e vai dizer assim: por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Irmãos, esse versículo aqui chama muito a minha atenção. Irai-vos e não pequeis. Nós estamos sujeitos a nos irar. Situações às vezes vão querer nos tirar do sério. Situações às vezes vão querer fazer com que a gente saia da casinha. E o apóstolo Paulo está ensinando, dizendo assim: irai-vos, você pode se irar, mas não peque. Não haja com ira. Quando você se irar, irmão, vai para a presença de Deus. Peça a graça, peça a sabedoria de Deus. 10 segundos de reflexão com Deus vão mudar as tuas atitudes. Você não pode ser impulsivo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Versículo 27 vai dizer assim: não deis lugar ao diabo. Sabe qual é o problema? Muitas vezes é que nós damos lugar para o diabo. Nós abrimos brechas. Muitas vezes nós brincamos com coisas que não era para brincar. E o apóstolo Paulo está ensinando, dizendo assim: não dá brecha, não dê lugar ao diabo. Só quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. Te digo nessa noite, não dê lugar ao diabo, meu irmão, dê lugar para Deus. Dá lugar para Deus na tua vida, dá lugar para Deus na tua casa. Não deis lugar ao diabo, disse o apóstolo Paulo. Qual que é o título da pregação mesmo? Diga não ao pecado. Versículo 28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Versículo 29, muito importante, vai dizer assim: que nenhuma palavra torpe ou imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que o ouvem. Irmãos, aqui está dizendo que não é para falar palavra torpe, palavra imprópria, brincadeiras de mau gosto, chocarrices, piadas de pornografia, coisas que desagradam a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: não façam assim, que isso não saia da tua boca. Quem está me entendendo diz amém. Tem gente que tem prazer de ficar falando bobagem, boca fora. Só fala aquilo que é para edificação, irmão. A Bíblia vai dizer que até o tolo, quando se cala, as pessoas o têm por sábio. Se você quer conhecer alguém, deixa ele falar. Se você quer conhecer alguém, dá liberdade para ele falar. E quando ele falar, ele vai começar a se entregar. Amém? É assim ou não é? É assim ou não é? Então fale aquilo que edifica. Fala aquilo que abençoa. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Se é para se reunir, irmão, se reúne para falar bem. Se reúne para falar de bênção. Se reúne para falar das coisas de Deus. Se é um aniversário, se é uma brincadeira, não importa, irmão. Fala das coisas de Deus, edifica onde você estiver. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Você pode dar um glória a Deus? Porque quando nós fazemos esse tipo de coisa, vai dizer o versículo 30 agora: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Quando nós praticamos essas obras, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa, tem sentimentos. Versículo 31 vai dizer assim: toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Versículo 32, e sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Deus te perdoa.
Deus me perdoa por causa de Cristo. Não temerás o nosso coração, a esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor.